Boa noite a todos. Nós vamos então dar continuidade na pregação do Evangelho, continuando lendo na Palavra de Deus, para que pessoas tomem conhecimento a respeito desta grande maravilha que nós temos dada por Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler novamente na Palavra de Deus alguns versículos que tratam exatamente deste assunto. Primeiramente, em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Depois do Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado, ele disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ele disse: o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é o que nós procuramos fazer, mesmo neste canal, apresentando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos dar 3 exemplos. Primeiramente, o próprio Senhor Jesus Cristo. O que ele pregou? O que o Salvador pregou? Vamos ler em Lucas, capítulo 13, versículo 2. Falando a alguns que falavam a respeito de Atos de Pilatos, ele disse: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. Ele pregou o arrependimento. Arrependimento de quê? Dos pecados. E o verdadeiro arrependimento leva uma pessoa a se arrepender de até o momento não ter crido no Senhor Jesus Cristo, que é exatamente aquele ato em que a pessoa deposita sua confiança no Salvador para receber dele o perdão dos pecados. Um exemplo de uma pessoa que assim, ouvindo a palavra dele, se converteu, veio a ser salva, Nicodemos. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, conhecedor da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo lança mão do conhecimento dele para pregar-lhe o evangelho quando diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pessoa que aproveitou, como nós sabemos, do perdão oferecido pelo Senhor Jesus Cristo. Pessoa que aproveitou da salvação de Deus. Mas Pedro, o grande apóstolo Pedro, o que ele pregou? Atos, capítulo 3, versículo 19, nós lemos: quando ele, sendo interrogado pelos judeus, quando ele, falando a respeito de uma cura que foi feita a um homem coxo, ele disse que não era pelo poder dele, mas pelo poder do Senhor Jesus. Mas falando a respeito daqueles homens que haviam crucificado o Senhor Jesus, os próprios judeus, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, novamente, a necessidade do arrependimento
dos pecados. Um exemplo, nós temos muitos que se converteram com as pregações de Pedro, mas Atos capítulo 10, nós lemos a respeito de Cornélio, e depois de ele ter exposto o evangelho, falado a respeito do Salvador, ele diz a respeito de Cristo: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10 e 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E Paulo, o grande apóstolo Paulo, o que ele pregava? Olha, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, Pedro, e pelos 12, e depois por mais de 500 irmãos. A mensagem de Paulo era esta. Deu resultado? Ah, nós sabemos como deu resultado, quantas igrejas foram até formadas com a anunciação do evangelho através da pessoa do apóstolo Paulo. Quantos aproveitaram? Um exemplo, nós temos em Atos capítulo 16, versículo 30 em diante, aonde nós temos um carcereiro que estava exatamente cuidando dos presos, entre os quais Paulo e Silas, e à meia-noite deu um grande terremoto, e foram soltas as prisões de todos. E o carcereiro, ele, cuidando que os presos já tinham fugido, quis matar-se, mas Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E aquele homem saltou dentro da prisão e perguntou: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E naquela mesma hora, aquele homem creu no Senhor Jesus Cristo e foi salvo pela sua graça. Aí você diz: e vocês, o que pregam? Nós vamos usar as próprias palavras do apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Pregamos aquele que foi cravado lá sobre a cruz, que derramou o seu sangue para nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Ainda que no próprio versículo 18 desse mesmo capítulo, nós lemos: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Meu amigo, esta é a mensagem gloriosa de salvação, que nós desejamos muito que você ouça, que você entenda e que você mesmo receba os resultados da anunciação do Evangelho, o resultado de uma aceitação pessoal da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois é exatamente isto que Deus quer que você faça. Receba o seu filho como seu salvador pessoal, pois é ele que Deus enviou a este mundo para salvar os pecadores. Se o homem não houvesse pecado, se o homem não houvesse desobedecido a Deus, lá no Jardim do Éden, não haveria uma raça, uma humanidade caída
estragada pelo pecado. Não haveria. Mas, infelizmente, nós lemos na palavra de Deus que Adão e sua mulher, Eva, pecaram, desobedeceram a Deus. E ao desobedecer a Deus, prezado amigo, preste atenção. Desobedecer a Deus é pecado. E quando eles pecaram, a morte entrou no mundo. A desgraça entrou no mundo. Tantos dissabores, tanta dor, tanto sofrimento como resultado do pecado de Adão. Mas nós não podemos somente condenar e apontar e acusar Adão. Por quê? Porque nós também individualmente temos pecado contra Deus. Todos nós mentimos, todos nós desobedecemos a palavra de Deus, todos nós de uma maneira maior ou menor. Nós temos praticado o pecado, a desobediência a Deus e a sua palavra, tanto por comissão, ou seja, praticando obras que mostram a feiura do nosso pecado, como também por omissão, né? Aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Meu amigo, que bom é poder falar que há um meio pelo qual uma pessoa pode se livrar das consequências dos seus pecados, porque o pecado, como nós sabemos, gera a morte, e por isso nós sabemos que temos pecado, porque nós sabemos que vamos morrer. A palavra de Deus mesmo diz: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, eu, você, todos, todo mundo, temos pecado contra Deus. Só houve uma pessoa que pisou este chão, que pisou nesta terra, que andou neste mundo, que não cometeu um sequer pecado, que nunca tropeçou em uma letra da palavra de Deus, que nunca na sua boca, como diz a palavra de Deus, nunca na sua boca se achou engano. Quem é este? Aquele que não precisava morrer, aquele que a lei não podia acusar nada contra ele, aquele que poderia estar andando neste mundo até o dia de hoje, sem a morte poder tocar-lhe. Sim, aquele que Deus enviou ao mundo, o seu próprio Filho, o Filho de Deus, que em tudo agradou a Deus, que nunca pecou. Ele mesmo se colocou debaixo do juízo de Deus, no meu lugar, no teu lugar, no lugar de todo pecador que nele queira confiar. O Evangelho, meu amigo, traz para nós boas novas. Esta é a mensagem do Evangelho, o significado até do Evangelho. Boas novas. Boas novas do quê? De salvação a todo pecador. Que Deus quer que todos os homens se salvem. E tem providenciado aquilo que é impossível para nós providenciar com as nossas mãos manchadas pelo pecado. Deus já providenciou tudo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Salvador se entregou à morte, o Salvador sofreu, o Salvador padeceu, o Salvador, nós sabemos como foi condenado injustamente, mas nós lemos que como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
Não. Ele que fez os céus e a terra com a sua própria palavra, poderia apenas num assopro eliminar todos os seus inimigos, mas ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aquele que era poderoso, que nunca cometeu pecado, portanto a morte não tinha poder sobre ele. Ele mesmo se entregou à morte. Veja, meu amigo, ele se entregou, mas por quê? Porque o mundo todo estava perdido, irremediavelmente perdido, condenado aos olhos de Deus. Então ele se entrega no meu e no teu lugar, para dar uma oportunidade de arrependimento, de perdão, de salvação para pecadores indignos como eu, como você. Ele foi até a cruz, levantado naquele madeiro, entre dois malfeitores, cravado, pregado, de pés e mãos, suspenso naquele madeiro, naquela cruz. O Filho de Deus. Meu amigo, nós não podemos compreender como pôde aquele que não tinha um sequer engano na sua boca, ser tratado por Deus como o próprio pecado. A Bíblia diz, na cruz, ele foi tratado como pecado por mim e por ti. Fogo desceu do céu, fogo do juízo de Deus caiu sobre ele. Nós realmente nos emocionamos ao pensar alguém sendo cravado de pés e mãos numa cruz, num madeiro, suspenso. Que dor terrível. Realmente, meu amigo, é terrível. Não dá para a gente imaginar o que seja isso. Sabe que ele sofreu mais ainda? Ele padeceu mais ainda? Porque naqueles momentos, nem mesmo o sol pôde dar a sua luz. Por 3 horas de trevas, Deus castigou o seu filho no meu e no teu lugar. E lá na cruz ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E hoje é possível anunciar esta maravilha, que Deus quer salvar todos os homens, quer salvar você e a mim. Mas nós temos que compreender que nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender. Graças a Deus que há remédio, há salvação. Mas veja a própria mensagem do Senhor Jesus para aqueles homens que perguntaram para ele. Ele diz, não, aqueles galileus não foram mais pecadores do que todos os galileus. Não, não vos digo. Antes, aí ele dirige uma palavra para aqueles que perguntaram, desejando o bem deles, então pregando para eles a mensagem que ele tinha para cada um deles. Não vos digo, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, o fato, meu amigo, de haver uma salvação, de haver perdão, de haver bênçãos providenciadas por Deus na pessoa do seu filho, não garante que você, durante toda a sua vida, sem se importar com a feiura e a condenação que merece por causa dos seus pecados, não se importando com a obra que ele fez, que vai ser beneficiado. Não. Porque tal como cada um de nós peca porque quer, deliberadamente nós pecamos, assim também Deus não exige, Deus não coloca a força,
o perdão é em nós, a salvação é em nós. Não, nós que devemos desejar e querer e nos humilhar e nos arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo, sentindo a nossa necessidade, sentindo os nossos pecados. Veja, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, lá em Lucas capítulo 8. Olha, depois que ela compreendeu que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para dar-lhe a cura, ela disse, olha, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E entre a multidão ela se esforçou e tocou nas vestes do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, alguém me tocou, mas os próprios discípulos diziam, a multidão te aperta, como dizes, alguém me tocou? Sim, de mim saiu virtude. Ou seja, uma pessoa que lançou mão, aquele que tinha poder para abençoar e curar. O Senhor Jesus Cristo tomou nota, pois este é o interesse dele em cada um de nós. E o que ele disse para ela? Estás curada? Sim, ele disse, mas ele disse mais. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Então é a fé depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo que realmente torna uma pessoa salva. Muitos perguntam, o que é ser salvo? Mas o que é essa salvação? Meu amigo, a salvação que a Bíblia trata é exatamente este fato, que todos nós, pelos nossos pecados, estamos perdidos. Estamos perdidos, condenados, irremediavelmente perdidos. Mas eis que um pode nos salvar desta perdição e nos colocar junto a Deus e à maravilha da salvação, na felicidade com o nosso Deus. Mais um exemplo também de uma pessoa que aproveitou, Nicodemos. Nicodemos, nós acabamos de ler, ele conhecia bem as Escrituras, era um mestre lá em Israel, um príncipe. Pois é, o Senhor Jesus Cristo sabia disso. Ah, graças a Deus, prezado amigo, que Deus não exige nada mais do que nós temos condições de entender. Nas nossas limitadas compreensão, Deus age conosco dentro dos nossos limites. Aprenda, meu amigo, que Deus não vai exigir de você algo que você não tem, que não pode fazer. Não, 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 não. Porque tudo Cristo já tem feito com perfeição. Deus, com isto satisfeito, nos dá a salvação. O que nós temos para fazer? Receber. Receber de graça aquilo que Deus oferece. Nicodemos conhecia bem a palavra de Deus, então o Senhor Jesus lançou mão do conhecimento dele. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prezado amigo, mais um exemplo? Nós temos aquele malfeitor que foi crucificado com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus olhou para o coração dele, e aquele homem conhecia e sabia as palavras que o Senhor Jesus Cristo já tinha ensinado, por aquilo que ele fala a respeito do Salvador. Ah, aquele homem crucificado do outro lado, estava zombando. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aquele outro do outro lado disse, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós merecemos a condenação, ele está dizendo, mas este nenhum mal fez. E disse ao Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus Cristo, vendo a fé dele, vendo o coração dele, o Senhor disse para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O que é isto? Aquele homem confiou no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo viu a fé no coração dele. E o Senhor Jesus Cristo lhe garantiu a salvação. Garantiu, mas não era um malfeitor, não era um condenado. Sim, pecador, tal como eu e você. Quem sabe você diz, eu não sou um malfeitor, eu não sou um ladrão. Não, não, mas é pecador também. E precisa da mesma salvação que aquele malfeitor. Precisou? Precisas também, meu amigo,
ouvir a voz do Salvador garantindo a você. Claro, eu estou dizendo isto simbolicamente. Em verdade te digo que tu vais estar comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele disse para aquele malfeitor naquele dia. E ele pode dizer para você, você realmente tem um livre perdão, salvação verdadeira e completa, desde que creia nele, ou receba como Salvador. O que Pedro pregou? A mesma coisa. Diante daqueles judeus que questionavam a respeito de um ato, de uma cura de um homem, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Esta é a mensagem. Deus não passa a mão por cima do pecado, não. É por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, para dar a sua vida, ou seja, para pagar a conta dos nossos pecados. Porque o pecado gera morte. Logo, aquele que queria resolver o nosso problema, ele não podia ter pecado, mas tinha que morrer. Por isso que ele morreu sobre a cruz, para dar-nos a oportunidade de arrependimento. Prezado amigo, Deus quer que você seja salvo. Arrependei-vos, diz Pedro, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Depois, para Cornélio, aquele centurião italiano, depois de apresentar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele disse: olha, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, ou seja, pela fé no seu nome, pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os profetas, sim, você lê Isaías, lê Jeremias, lê Joel, como nós ouvimos hoje, enfim, todos, Amós, e todos falam do Salvador. Todos falam daquele que pode salvar o pecador. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O que Paulo pregou? A mesma coisa. Ele diz: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A necessidade de realmente compreender que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. Nós, arrependidos, cremos nele. Temos algum exemplo? Já ouvimos Atos capítulo 16. Oh, aquele carcereiro, desesperado, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ah, Paulo e Silas podiam dizer com toda a segurança: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E ele acrescenta ainda: tu e a tua casa, ou seja, todos os teus parentes. E foi o que aconteceu. Meu amigo, Deus quer a salvação não só para você, mas para todos os seus parentes. Sim, Paulo falou também para muitas pessoas. E andando ele em Atenas, capital da Grécia, nós lemos que ele falou para aqueles homens: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem, o varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ele estava falando, então, do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Ele que hoje é apresentado como Salvador, breve, será o juiz de toda a terra. Se assentará num grande trono branco para julgar e condenar aqueles que não creram nele. Meu amigo, aproveite. Nós pregamos o quê? Pregamos a Cristo crucificado. Pode ser escândalo para muitas pessoas. Paulo disse: Cristo crucificado é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós é o poder de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Deus quer a sua salvação e você pode ser salvo agora. Então, faça como aquele carcereiro.
que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta direta, objetiva para você é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Nosso eterno Pai, no nome bendito do nosso Senhor Jesus, nos dirigimos a Ti ao final desta reunião online, agradecendo a oportunidade que tantos tiveram de ouvir da Tua palavra, de ouvir do Teu Filho como Salvador. Nós sabemos, Pai, que Tu tens poder para salvar a todos, mas não vai obrigar a todos a se salvarem, a crerem no Teu Filho. Tu estás dando a oportunidade para que eles reconheçam aquele que Tu enviaste ao mundo para ser o Salvador dos pecadores. Pedimos que Tu ajudes, pedimos que Tu despertes, pedimos que Tu abra os olhos dos seus entendimentos e que eles possam, esclarecidos pelo Evangelho da Tua graça, compreender que tudo Cristo já fez por eles e basta apenas reconhecê-lo como Salvador, arrependido dos seus pecados. Confiem no Senhor Jesus Cristo como seu eterno Salvador pessoal. Nosso Deus, entregamos a todos nós, nas Tuas mãos, te dando graças e louvores, no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, agradecemos a sua presença nessa sala virtual e gostaríamos muito que você retornasse na sexta-feira que vem, se o Senhor permitir, no mesmo horário, com o mesmo link, não há necessidade, né, de esperar um outro link, não. É o mesmo link, acessando esta sala para ouvir mais da palavra de Deus. Outros 2 irmãos vão pregar a boa palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua santa palavra pregada hoje. Que Deus assim abençoe você também. Uma boa noite e muito obrigado.